é professora livre-docente pela Faculdade de Medicina da USP, é a referência, nossa referência nacional em cardiopatia e gravidez, indubitavelmente. E a professora Valquíria também é coordenadora do Núcleo de Ensino e Pesquisa em Cardiopatia e Gravidez e Aconselhamento Reprodutivo do INCOR. Então, bom, ninguém poderia falar melhor sobre esse tema do que a Obrigada, Gilberto. que Eu quero tem agradecer o prestigiado nossa convite. sessão. Quero Eu agradecer o agradeço muito de convite. antemão. De antemão, agradeço a sua disponibilidade, professora Valquíria, e a palavra está com a senhora. Muito obrigado. É um prazer muito grande nessa data de dupla comemoração, aliás, 3, porque eu estou aqui participando agora como palestrante. Parabenizo a todo esse esforço, esse empenho em pesquisa que o doutor André, doutor Germano têm feito semanal, e de encontrar os amigos e estar aqui recebendo informações importantes. E, nesse aspecto, hoje nós vamos comentar com vocês sobre cardiopatia e gravidez, o que os médicos devem saber. Inicialmente, eu gostaria de chamar a atenção para a importância do nosso assunto. O coeficiente de mortalidade materna no Brasil, estimado no final de 2019, é de 64 mortes maternas em 100 mil nascidos vivos. Isso significa 2 vezes maior as metas estabelecidas, o objetivo nesse milênio, e 6 vezes mais do que as metas estabelecidas, ou os níveis aceitáveis pela Organização Mundial de Saúde. Mas uma das principais causas da mortalidade materna é da responsabilidade do cardiologista, da importância do nosso assunto. Primeiro, hipertensão arterial é a principal causa obstétrica de morte materna, pré-eclâmpsia, isso no mundo, e a cardiopatia é a principal causa obstétrica indireta de morte materna, ou seja, a mulher tem uma doença pré-existente e descompensa e piora por conta da gestação, levando ao óbito materno. Mas isso no mundo, não é só no Brasil. No Registro Europeu de Cardiopatia e Gravidez, as causas de mortalidade materna durante a gestação apontaram, esse estudo, que a doença cardíaca supera todas as causas de mortalidade materna durante a gravidez. Daí a importância do nosso assunto. Mas, sumariamente, eu vou aqui selecionar o porquê que a gravidez é um fator de risco a portadoras de cardiopatia. Porque durante a gestação, isso é para lembrar uma figura bem ilustrativa, existe um aumento do débito cardíaco que inicia por volta da 8ª semana de gravidez para atingir seu máximo na 32ª semana e aí manter-se em platô. Esse aumento do débito se deve às custas do aumento do volume sanguíneo e da frequência cardíaca e, concomitantemente, a uma queda da resistência vascular periférica. Daí se explica por que as lesões obstrutivas ao coração, em qualquer nível, toleram menos a sobrecarga hemodinâmica da gravidez e as lesões de refluxo, como as insuficiências valvares, têm muito melhor prognóstico, porque há uma redução da pós-carga, reduzindo, então, as insuficiências e o volume regurgitante das válvulas e de outras situações anatômicas. Mas não menos importante que isso é a ativação dos fatores de coagulação durante a gravidez, tanto pela via intrínseca como pela via extrínseca, conferindo à gestação um verdadeiro estado protrombótico. Essa figurinha ilustra bem o estado de hipercoagulabilidade que a gravidez leva durante, principalmente a partir do 2º trimestre da gravidez, para atingir o seu máximo no puerpério. Isso é um dado assim que é muito clássico, saber que a trombose venosa profunda, a embolia pulmonar, é muito mais frequente no puerpério do que em outras situações. E é por isso que mulheres com próteses mecânicas, valvopatia mitral com fibrilação atrial e em cardiopatias congênitas, principalmente a circulação de Fontan, apresentam um alto risco de tromboembolismo por conta dessa ativação desse estado de hipercoagulabilidade materna. E eu queria também lembrar os senhores de que a gravidez é um fator de risco para doença vascular. Estrógeno, elastase circulante, relaxina, são hormônios
que são ativados durante a gravidez e levam a um enfraquecimento da média da parede das artérias. Lógico, o que eu estou falando aqui é muito mais complexo à realidade, mas o fato é que a gravidez predispõe à dissecção arterial. E é clássico, a cardiopatia isquêmica aguda está ligado à causa que é a dissecção de coronária. Por isso que, durante a gestação, válvula bicúspide com comprometimento da aorta ascendente, doenças hereditárias da aorta, como a síndrome de Marfan e outras doenças, como o Ehlers-Danlos, apresentam alto risco de dissecção arterial durante a gestação e, às vezes, merece até um desaconselhamento. Bem, visto isso, é que nós conseguimos justificar e explicar. Essa é uma 1000 gestações que nós analisamos do Instituto do Coração, uma da coletânea, uma das maiores séries da literatura mundial que nós publicamos em 2003, mas dá para se justificar as complicações cardíacas que causaram a morte materna, que na época era 2,7%. Então, de longe, a insuficiência cardíaca é a principal causa de morte materna, seguido do tromboembolismo, as arritmias, hipóxia e outras situações. Então, nós temos que estar atentos na prevenção e no diagnóstico da insuficiência cardíaca em pacientes cardiopatas previamente. Mas isso não é só no Brasil e nem no Encorson. Isso é no mundo. Agora, em 2019, publicação do ROPAC. O ROPAC é um registro europeu de cardiopatia e gravidez, mostrou que a insuficiência cardíaca em países emergentes e países desenvolvidos é a principal causa de morte. E aqui nós estamos uma decência boa, sucedida, com bom sucesso, havendo, então, um decréscimo da mortalidade materna por cardiopatia nessa última década, mas ainda o que leva à maior mortalidade é a classe 4, que nós vamos discutir pela Organização Mundial de Saúde. Mas esse sucesso, inclusive no Brasil especialmente, que nós temos muitas mulheres com cardiopatias graves em idade fértil, se deve a uma força-tarefa, especialmente da nossa Sociedade Brasileira de Cardiologia. Nossa primeira publicação, na época era Consenso sobre Cardiopatia e Gravidez, foi publicado em 99. Vejam, foi o primeiro consenso, ou diretriz, ou posição do mundo. Depois vieram os americanos e os europeus. Esse consenso foi atualizado em forma de diretriz em 2009, e o ano passado nós publicamos o posicionamento para gravidez e planejamento familiar na mulher portadora de cardiopatia. E essa força-tarefa, na opinião de especialistas, tem trazido um sucesso muito grande nas pacientes de alto risco. Vejam, infelizmente, na gestação, nós não temos estudos robustos, evidências, como nós temos visto, inclusive, nesse último ano com a Covid, porque na gravidez os estudos geralmente são observacionais, são baseados em opinião de especialistas. Por isso que essa força-tarefa foi muito importante para nós publicarmos esse posicionamento. E durante essa apresentação, eu vou basicamente destacar o que ficou assim, concretizado no nosso posicionamento e as coisas que ainda estão em pendência para serem resolvidas. A primeira coisa foi aceitar a classificação de risco cardiovascular para a gravidez pela Organização Mundial de Saúde. Gente, isso aqui é fundamental. Aliás, essa tabelinha tenho presa na minha sala do ambulatório lá do INCOR. Classe 1 a classe 4, onde, observado em evidências de toda a literatura, a classificação se deve à morbidade e mortalidade materna por esses tipos de situações clínicas e de cardiopatias. Vejo como isso é importante, a ponto de que pacientes na classe 4, nós estamos autorizados ou a contraindicar a gravidez ou propor uma interrupção da gestação no primeiro trimestre, quando a paciente já chega em curso de primeiro trimestre da gravidez. Veja o dilema que nós temos, às vezes, que aceitar ou discutir isso na prática diária. E aqui está uma classificação que nos apoia perante a lei e perante a multidisciplinaridade que esses casos exigem. E a classe 3, não menos importante, a classe 3 são aquelas pacientes que
não têm contraindicação à gravidez, mas elas têm um alto risco da gestação e devem ser encaminhadas ao hospital terciário para o acompanhamento multidisciplinar especializado. Tá? E por que nós aceitamos a Organização Mundial de Saúde? Porque essa classificação é a que mais teve sensibilidade, maior especificidade, no sentido de prever as principais complicações dos diversos tipos de cardiopatia. Ela é muito mais sensível e com mais fidelidade do que os outros scores que foram publicados na literatura. Mas, mesmo assim, a Organização Mundial de Saúde não contempla a realidade brasileira. Com essa preocupação, nós fizemos nosso posicionamento, a classificação de risco da doença vulvar à gravidez, porque nós temos muita doença reumática. Na verdade, no Brasil, no contexto de Brasil, a doença vulvar reumática é a principal causa de cardiopatia na gravidez. E a classificação da OMS não contempla porque os países desenvolvidos têm pouca doença reumática na gestação. Então, nós classificamos em alto risco, que se aproxima daquela classe 4. O risco intermediário, a classe 3. E o risco aceitável, a classe 1, 2 da Organização Mundial de Saúde. Mas esse aspecto é muito importante. Veja, essas pacientes que estão em risco 4, elas têm uma contraindicação à gravidez, porque elas apresentam um alto risco de morte e alto risco de complicação. E se não estiverem em hospitais terciários, elas vão à morte. E essa classificação foi interessante porque, em décadas anteriores, há 20 anos, nós não intervíamos antes da gestação em pacientes que se apresentam, por exemplo, com uma estenose mitral crítica com desejo de engravidar. Porque a curva de aprendizado ainda pela percutânea estava tendo um sucesso progressivo. Atualmente, com a percutânea, que veio para ficar, e com a curva de aprendizado positiva, nós temos indicado a intervenção nessas pacientes que desejam engravidar com o objetivo de engravidar, mesmo que sejam assintomáticas. Por que eu digo isso? Porque aqui nós temos uma experiência de estenose mitral grave, a gravidade está de acordo com as diretrizes internacionais e nacionais, em que vejo esse estudo, é um estudo clássico, que de 98 mulheres que iniciaram a gravidez em classe funcional 1, 2, ou seja, assintomáticas, somente usando a sua profilaxia para doença reumática, com uma área vulvar próxima a 1, somente 16 chegaram ao puerpério, não apresentando complicação. Mas nós não tivemos morte materna, porque nessa época já existia o início da valvoplastia percutânea. Então, nós tivemos estratégia terapêutica, que aqui nós apresentamos, que é o tratamento com beta-bloqueador, o tratamento com diurético, que geralmente em pacientes previamente assintomáticas alcançam um sucesso terapêutico durante a gravidez de 60% a 70% dos casos. Se forem refratárias ao tratamento clínico, geralmente elas têm uma anatomia favorável, elas vão para a valvoplastia por catéter balão. Então, vejam, antes que aconteça tudo isso na gestação, então, é uma recomendação atual que essas mulheres com estenose mitral grave que desejam engravidar tenham a possibilidade da intervenção percutânea. E eu acho que pior ainda a estenose aórtica grave. Essas pacientes de 21 gestações assintomáticas que apresentavam uma estenose aórtica importante, moderada e importante, e somente 7 chegaram ao puerpério sem apresentar complicação. O pior dessas mulheres é que 5 delas necessitaram cirurgia cardíaca durante gravidez e puerpério imediato e uma teve morte súbita. E a cirurgia cardíaca durante a gestação, ela traz um alto risco para o feto de malformação, especialmente neurológica, por isquemia cerebral durante a extracorpórea. E aí a conduta durante a gestação. Insuficiência cardíaca, síncope, angina, anatomia favorável, valvoplastia percutânea por catéter balão. E considerar cirurgia com SEC, especialmente naquelas mulheres que apresentam dilatação de aorta bicúspide com diâmetro acima de 50 milímetros. Então, essas são as duas maiores gravidades que eu considero na estenose, na valvopatia reumática ou a valvopatia. Mas um subgrupo importante, eu queria salientar uma outra coisa, que veio para ficar também, e isso está na diretriz europeia, que tudo que eu estou discutindo, o HEART Team tem que estar presente.
seja paciente durante a gestação, seja paciente com desejo de engravidar, diante de uma cardiopatia grave, seja uma arritmia que vai para uma ablação, para um CDI, uma congênita ou uma válvula, Heart Team, onde nós discutimos com a equipe clínica, intervencionista e cirurgia, qual que é o melhor tratamento clínico ou intervencionista para essa paciente. E se estiver grávida, a equipe obstétrica está participando. E como eu ia dizer, um subgrupo importante, e que no Brasil existe muita mulher idade fértil com prótese valvar, é a dificuldade, é o dilema de saber qual que é a melhor prótese para a mulher durante a gestação. E, na verdade, insisto em dizer que não existe prótese ideal, não existe prótese boa para o desenvolvimento de uma gravidez. De um lado, a prótese biológica, com uma durabilidade limitada, disfunção presente de acordo com o tempo de prótese e a idade do implante, e, às vezes, necessidade de reoperação durante a gestação. Como eu mostrei, risco alto, prótese biológica estenótica calcificada. Tromboembolismo. O tromboembolismo da prótese mecânica é presente, nós cardiologistas estamos habituados a isso no nosso dia a dia, e o estado da hipercoagulabilidade materna eleva muito o risco, necessitando de uma anticoagulação eficaz, efetiva e permanente. E isso, é evidente, pode levar a embriopatia, como nós vamos ver pela varfarina, ou hemorragia no decorrer de todo o ciclo gravídico puerperal, tanto para a mãe como para o feto. Nesse sentido, o registro INCOR, na análise de 260 casos de prótese biológica e mecânica, próteses valvares, nós comparamos o sucesso materno-fetal, que foi 57%. Veja, 40% das pacientes apresentaram algum tipo de complicação. 58% na biológica e 46% na mecânica, ou seja, não teve diferença entre as duas. E esses dados, esse estudo, ele é semelhante ao ROPAC, que é o Registro Europeu de Cardiopatia e Gravidez. E quando nós fomos analisar os eventos cardíacos, o que nós verificamos que a morte materna, tivemos 6 mortes, que foram consequentes à disfunção valvar. E na análise comparativa dos eventos cardíacos, foi mostrado que a insuficiência cardíaca, juntamente com a disfunção de prótese biológica, foi maior na prótese biológica e o tromboembolismo foi maior na prótese mecânica. E as crianças? Dos recém-nascidos vivos, 4 apresentaram malformações. 2 malformações, paralisia cerebral, formações neurológicas, associados à reoperação da prótese biológica que ocorreu durante a gestação, e outras 2 crianças em prótese mecânica que tiveram embriopatia varfarínica pelo uso da varfarina no primeiro trimestre da gestação. Então, nós temos então que ter um posicionamento de qual seria a prótese adequada. No nosso entender, nós temos assim uma rotina de implantar prótese biológica, independente de se quer engravidar ou não. Mas suscitou na literatura uma hipótese anedotal que a gravidez acelerava a calcificação da prótese, de tanta prótese estenótica e que chamava atenção nos relatos de casos, toda a literatura mundial. Nós achamos que não é possível que uma gravidez tenha um poder de acelerar a calcificação de geração à prótese. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos um estudo aqui, é o único estudo prospectivo da literatura mundial, em que 85 casos, mulheres, que nós acompanhamos no grupo de válvula do INCOR durante 5 anos de acompanhamento após o implante, nós acompanhamos clinicamente, anualmente, e ecocardiograma. E nós não sabíamos quem ia ficar grávida ou não. Mas, no final do estudo, 48 mulheres ficaram grávidas, pregnant, e 37 não ficaram grávidas. E, no fim do estudo, foi verificado que não houve diferença entre os 2 grupos, que engravidou e que não engravidou, em relação à degeneração da prótese. Isso foi bom, porque nós podemos, assim, continuar escolhendo a prótese biológica, isso com alguns serviços,
e não deixar de escolher a prótese por conta da calcificação da gravidez. E depois disso vieram, e junto com isso, vários outros estudos retrospectivos. Então, no nosso entender, a prótese vulvar em mulher em idade fértil, isso vai depender de cada serviço. Nós temos, assim, uma tendência à prótese biológica, porque na prótese biológica nós temos a futura opção, não, a futura opção na gravidez, do implante transcatéter, e que evita a extracorpórea se eventualmente houver uma disfunção de prótese com necessidade de reoperação durante a gestação. Bem, em relação a um grupo também muito importante, gente, cada vez mais as cardiopatias congênitas estão chegando no nosso consultório, que desejam engravidar ou já estão em curso de gestação. Porque o Brasil, há 20 anos que iniciou as técnicas em cirurgia, a percutânea que veio para ficar em cardiopatia congênita. Nós estamos há 30 anos atrás dos europeus, dos americanos, em relação ao atendimento das congênitas. Nós estamos cada vez mais sendo sucedidos. Veja, dos 1.000 casos que nós publicamos em 2003, 55% no INCOR eram reumáticas. E agora, e posso dizer até que esse percentual está maior, a congênita está chegando na reumática. Então, a gente tem que estar preparado para o atendimento dessas doentes, especialmente no planejamento familiar, que são mulheres jovens. E eu trouxe aqui algumas variáveis que para o nosso consultório é bom quando a paciente quer engravidar ou que está em curso de gestação. Então, existem algumas variáveis que são depreendidas de literatura, de estudos de observacionais, que são os fatores de mau prognóstico para a evolução da gravidez e cardiopatias congênitas. Primeiro, a cianose. Hipoxemia abaixo de 90% é fator de mau prognóstico para a mãe, mas pior ainda para o feto. O feto não cresce, tem prematuridade, tem muito abortamento e é ruim. Hipertensão arterial pulmonar, que é a classe 4. E qualquer tipo de hipertensão pulmonar é ruim para a gestação. Alto índice de mortalidade. As arritmias complexas, muito frequente em cardiopatias complexas. A disfunção ventricular sempre acompanhando, como fator de mau prognóstico, lesão cardíaca estrutural obstrutiva. Muitas mulheres têm aqueles tubos, Fontan, e é uma miscelânea cardiopatia congênita operada. Então, essas pacientes que têm calcificação, degeneração de enxertos, prótese mecânica, porque aqui no Instituto do Coração, pacientes que apresentam lesões, que têm que trocar válvula em congênito, eles colocam prótese mecânica por conta que a prótese biológica calcifica muito na adolescência. Necessidade de anticoagulação permanente também é um fator de risco, e os americanos trouxeram aqui um marcador, que é o nível de BNP, que é acima de 128 picogramas por ml, no curso da 20ª semana, é um preditivo de complicação cardíaca. Isso nós não colocamos, só lembro agora que o BNP é um instrumento, é uma ferramenta muito válida para o diagnóstico diferencial da insuficiência cardíaca e da dispneia da gestação. Nós temos usado muito e ele é validado. Diferente de outros biomarcadores, como o dímer-D, que é influenciado pelo estado gravídico, o BNP parece não ter essa influência e as linhas de corte se aproximam das linhas de corte fora a gravidez. Eu trouxe aqui uma experiência nossa de cardiopatias complexas, sendo que 33 delas já haviam sido operadas previamente à gestação. Gente, cada vez mais está chegando ao nosso consultório esse tipo de paciente que é considerada pela OMS em risco 3, mas para nós é uma miscelânea que a gente nem sabe por onde começar. Então, na verdade, a nossa experiência foi a seguinte: de 44 gestações, 30 mães não tiveram complicações. E dentre as complicações, tivemos insuficiência cardíaca em 5, 2 arritmias e a complicação obstétrica, abortamento, descolamento de placenta, acretismo placentário e, vejam, hemorragia pós-parto, muito frequente em pacientes hipoxêmicas e pré-eclâmpsia em um caso. Ambos os casos levaram à morte materna. Então, eu diria o seguinte: essas mulheres estão numa reserva, estão no seu limítrofe, que elas não podem ter nenhuma complicação. Porque se tiver uma complicação que é facilmente ou abordada fora da cardiopatia, elas não toleram e podem levar à morte. A morte foi de 4,7%. Em relação aos recém-nascidos, vejam só, somente 27% dos recém-nascidos foram saudáveis a termo. Tá? E os saudáveis a termo, o que teve aqui? Perdas fetais 15%,
prematuridade 45%. Veja, na população normal, 7%, 9%. Aborto, na população normal, 3%, 5%. E aqui tivemos aborto, natimorto e neomorto, e aqui chama a atenção dos clínicos, dos cardiologistas. 4,5% de cardiopatia congênita no recém-nascido. Isso é uma coisa que toda mãe pergunta. Meu filho pode ter o problema que eu tenho? Se for congênita, é em torno de 5, 7 vezes mais, ou 8 vezes mais, em relação à população americana. Nós não temos estatísticas nacionais, mas na população americana estima-se que a cardiopatia congênita incide em 0,8% da população em geral. Então, essas mulheres, às vezes, acompanham com alguma síndrome genética ou não, mas apresentam, sim, maior índice de complicação no seu feto com cardiopatia congênita. E aqui eu queria também trazer a experiência da prática do dia a dia na prevenção e tratamento das principais complicações. Então, eu escolhi aqui insuficiência cardíaca, arritmias e o tromboembolismo. Nesse sentido, eu gostaria de salientar que aquele tratamento farmacológico das letrinhas A, B, C, D, X, isso não existe mais. O FDA retirou isso da prática do dia a dia e, atualmente, as novas recomendações do FDA é que deve ser visto na bula, quer dizer, são dados da bula, publicações, incluindo parto, puerpério, lactação e, inclusive, o potencial reprodutivo em mulheres e homens. Então, tem que vir lá o risco, o resumo do risco, a data dos estudos e assim que deve ser conferido. Bom, com isso, dessas novas recomendações, nós temos aqui, isso pode ser colocado, é bom a gente ter isso, certo? Aqui tem as letrinhas, olha, que cada vez mais está sendo abandonada, e um resumo dessa está publicado no nosso posicionamento, onde eu chamo a atenção que as contraindicadas no nosso dia a dia, atenolol, IECA, as estatinas, BRA, idantoína, bozentana, espirolactona, amiodarona e os DOACs, tá certo? Que ainda não foram liberados pelo FDA. Restrições significa tempo de uso, dose e idade gestacional. E aqui um arsenal muito grande terapêutico que está liberado pelo FDA. Em relação, então, ao tratamento. O tratamento de insuficiência cardíaca na gestação, eu trouxe aqui o que está ligado à gravidez, que é a cardiopatia periparto. E eu trago aqui uma importância desse assunto, porque se não for feito um diagnóstico da periparto, não se tem o tratamento. E o tratamento precoce está relacionado, intimamente relacionado com o prognóstico dessas mulheres jovens. Então, o diagnóstico tem que ser suspeitado quando a insuficiência cardíaca acontece próximo ao termo da gestação, ou 6 meses após o parto, na ausência de uma causa determinante e na ausência de cardiopatia anterior ao 3º trimestre da gestação, com uma disfunção sistólica importante do ventrículo esquerdo e a elevação de biomarcadores, que é o peptídeo natriurético, uma vez que nós não temos biomarcadores específicos da periparto. Daí também a dificuldade do diagnóstico. Mas lembrar também que a distribuição temporal do quadro clínico é principalmente nos 3 primeiros meses pós-parto. Tá? Então, eu diria o seguinte, na nossa prática, eu não faço a emergência, mas eu atendo as gestantes que tiveram periparto na gravidez anterior. E a nossa grande vivência é que elas de 1 mês pós-parto é que apresentam a maior incidência. E veja, ela está em casa, domiciliar, amamenta, toma conta da prole e considera que a falta de ar, o cansaço, o inchaço é considerado como da gravidez ou do puerpério. E, na verdade, é uma cardiomiopatia periparto. E não esquecer, a evolução após o diagnóstico. Eu fiz um último levantamento de periparto no congresso que houve e, pasmem, o óbito materno continua muito elevado. 25% a 50% das mulheres dependem de serviço, né? Vão ao óbito por questão de falta de diagnóstico e tratamento otimizado. Recuperação da função ventricular em 25% a 30%, cada vez mais, por conta dessa chamada que a gente faz sempre, que a literatura faz, e a persistência da disfunção ventricular, que aqui o tratamento, geralmente, é a indicação do transplante cardíaco, isso mais remoto. E as causas do óbito? Insuficiência cardíaca, arritmia complexa de 15% a 20% e o tromboembolismo arterial. É considerado que a cardiomiopatia periparto, ou a insuficiência cardíaca, é uma das mais trombogênicas por conta que onde que ela acontece?
ela acontece exatamente no fim da gravidez e no puerpério, onde tem o estado de hipercoagulabilidade. O tratamento farmacológico da insuficiência cardíaca, de uma forma geral, é semelhante ao fora da gestação, é lógico, com algumas diferenças importantes, não é semelhante, mas a meta é mais ou menos essa, né? Em relação aos vasodilatadores, não são permitidos na gravidez os IECAs e BRAs, os antagonistas dos mineralocorticoides, o sacupidil-valsartana, a ivabradina e os DOACs, tá certo? Na lactação, já é permitido o captopril e nalapril. Os demais ainda têm efeito desconhecido na lactação. Mas, veja, nós temos aqui um arsenal terapêutico bom, mas na fase aguda, desculpe, mas além disso, todo esse arsenal terapêutico, nós temos uma particularidade da cardiomiopatia periparto que se apoia nos mecanismos da sua etiopatogenia. Então, existem ainda muitos estudos que estão por vir, mas, na verdade, o que parece da periparto, que o que acontece é que produtos da degradação da prolactina, associado ao estresse oxidativo da gravidez e puerpério, é que leva à toxicidade, a cardiomiócito com apoptose e morte do miócito. Isso é lógico, é uma coisa muito mais complexa que estou dizendo, mas o fato que a particularidade no tratamento é o uso da bromocriptina. A bromocriptina é um potente agonista do receptor dopamina e antagonista da prolactina. Então, o que se infere é que o bloqueio da produção da prolactina e da lactação interrompe o processo patogênico. E parece que ela veio para ficar, como eu vou mostrar para os senhores. Então, como eu ia dizendo, na fase aguda da periparto, esse aqui é um algoritmo proposto pelos europeus, que eu acho que deve ser sempre lembrado. Primeiro, confirmação do diagnóstico. A segunda coisa, presença de instabilidade, porque instabilidade materna, de débito, leva à morte fetal. Então, a presença de instabilidade leva a considerar o parto cesárea de urgência. E não esquecer, essas mulheres já estão próximas ao termo, o feto já é viável. E, nesse sentido, considerar a bromocriptina. As demais etapas vai de cada serviço na escolha dos inotrópicos e dos vasodilatadores. E depois, considerar suporte circulatório mecânico, recuperação, transplante, ou então o desmame do suporte, se não houver recuperação para o transplante. Na cardiomiopatia, a insuficiência cardíaca sem estabilidade hemodinâmica, na gravidez, a terapia tem que ser com hidralazina, substituto do IECA, os nitratos, aqui eles colocaram como metoprolol, mas pode ser usado outros beta-bloqueadores, o diurético com muito cuidado, porque ele reduz muito o fluxo placentário, e já está reduzido pela insuficiência cardíaca, ou digital, se indicado. Considerar o parto vaginal, que pode ser induzido nas mulheres que não têm estabilidade hemodinâmica. No puerpério, a terapêutica é com IECA-BRA, bloqueadores dos receptores, diuréticos, e considerar também o uso da ivabradina. Sempre, nos dois casos, o uso da bromocriptina deve ser cogitado, deve ser estimulado. Os europeus têm considerado os implantes de CDI vestíveis se a fração de ejeção nessa fase é abaixo de 35%. E continuar com a terapêutica da IC por pelo menos 12 meses após a recuperação da função do ventrículo esquerdo, que ainda é muito controverso. Então, aqui ainda não se sabe quando é que vai se suspender a terapêutica para a insuficiência cardíaca mais tardiamente. Aqui é um estudo dos alemães em que o choque cardiogênico na cardiomiopatia periparto é abaixo de 5% das mulheres evoluem com choque cardiogênico. Mas aqui eles recomendam que o suporte ventricular assistido seja proposto como tratamento precoce. Com isso, eles têm recomendado, têm considerado que há uma redução na duração desse estado hemodinâmico que é progressivo, às vezes dura muito tempo. Então, há um encurtamento dos vasodilatadores, do uso dos inotrópicos, e aí segue com a heparina, com a bromocriptina, e o tratamento vem aqui até a extubação como tratamento oral. Então, isso é uma proposta dos europeus e que tem sido colocada.
Mas o que eu queria também trazer para os senhores é o esquema da bromocriptina no tratamento da cardiopatia periparto, que eles, na fase aguda, é lógico, a bromocriptina é sempre na fase aguda, que é a prolactina, tem que inibir a prolactina, que é na fase aguda. Então, aqui eles dividem de acordo com a gravidade e as doses, sendo que fração de ejeção acima de 25%, em pacientes que são melhor estado hemodinâmico, a bromocriptina 2,5 miligramas uma vez por dia, por 7 dias. Em todos os casos, anticoagulação, porque o nível de quer dizer, o risco de tromboembolismo é grande, mesmo porque a bromocriptina tem também alguns aspectos de ser trombogênica. A fração de ejeção abaixo de 25%, com ou sem disfunção do VD, choque cardiogênico e UTI, bromocriptina 2,5 miligramas, 2 vezes ao dia por 14 dias, seguido de 2,5 miligramas por outros 42 dias. E o tratamento UTI, daqueles casos mais graves, choque cardiogênico, ventilação invasiva, suporte circulatório mecânico, a bromocriptina, dose inicial 2,5, 2 vezes ao dia, progressiva até 10 a 20 miligramas, de acordo com os níveis séricos de prolactina, até sua supressão bem-sucedida aos valores normais, sempre anticoagular. Então, esse é um esquema terapêutico que tem trazido resultados tardios favoráveis. Aqui é um estudo de 30 casos em que 21 pacientes usaram a bromocriptina com a terapêutica da insuficiência cardíaca otimizada e 9 não. E o que verificaram que após 6 meses, nos casos que utilizaram, teve uma recuperação favorável, significativamente maior. É um grupo pequeno, mas a cardiopatia periparto também não é tão frequente, ela é rara, ela é pouco frequente. Então, eu acho que vale a pena a gente se basear nesses grupos. Um trabalho interessante que eu também notei na literatura é uma subanálise alemã em relação ao uso da ivabradina. Então, o que eles usaram aqui, não esquece, sempre o tratamento otimizado da terapêutica, o clássico da terapêutica para IC, e o que eles utilizaram aqui foi ivabradina, 5 miligramas 2 vezes ao dia, a 7,5, aumentando progressivamente, e houve uma redução importante da frequência cardíaca, sem correlação com a redução da pressão arterial sistólica. E o que eles verificaram, que é o mais importante, a fração de ejeção ventricular esquerda teve uma melhora importante nas 24 semanas de uso. Aqui é um resumo do desfecho. 12 pacientes das 18 tiveram uma recuperação da função ventricular, 28% melhoraram, 10 a 15%, e só um caso que não teve modificação no seu quadro clínico. Aqui é o uso da ivabradina no tratamento até 24 semanas, que praticamente metade das pacientes usavam a ivabradina. E o esquema da literatura mundial, aliás, eles propõem, eles pedem, vamos ter assim, uma uniformidade no tratamento da cardiopatia periparto, senão a gente vai chegar a lugar nenhum, que cada um trata de uma forma. E o esquema proposto, também porque o diagnóstico não é feito corretamente, deixa-se passar. O tratamento proposto, agudo, é o precoce, vamos dizer assim, é o BOARD. Então, é a bromocriptina, otimização da terapêutica para IC, a anticoagulação, os relaxantes vasodilatadores e os diuréticos. Então, a literatura propõe que todos os serviços se unem em fazer, assim, propor a mesoterapêutica para que futuramente a gente tenha resultados com um tratamento melhores ou vamos dizer, comuns, né, no tratamento da cardiopatia periparto. É preocupante que são mulheres jovens com alto potencial de recuperação. Então, por isso que a literatura, quer dizer, os estudos estão enfocados muito nesse aspecto. Em relação às arritmias na gravidez, eu considero que é a segunda grande causa de encaminhamento do obstetra para o cardiologista depois da hipertensão. Então, na prática diária, na prática do nosso consultório, a primeira coisa é definir se tem lesão cardíaca estrutural ou não. Isso é muito importante, porque às vezes uma estenose mitral, que é desconhecida antes da gestação, a primeira manifestação da estenose mitral é uma fibrilação atrial ou uma congestão pulmonar. E isso outras cardiopatias e as arritmias complexas na cardiopatia congênita. Sem lesão cardíaca estrutural, que é a grande
que é o grande contingente que manda o obstetra manda para o consultório, né? É aquela arritmia nova. Então, o que se faz? Bom, primeiro, nós temos que correlacionar se existe mesmo uma arritmia pelo sistema Holter, ou mesmo pelo Whooper, o monitor de eventos sintomáticos, porque na nossa vivência, em torno de 40% não tem correlação com arritmias importantes. Taquicardia sinusal mal tolerada, e assim vai. E também a gente tem que ver se tem que ter uma complexidade. Não é raríssimo uma mulher saudável ter fibrilação atrial durante a gravidez, ou um flutter atrial, né? Então, vê a complexidade. Mas a grande maioria está aqui, ó, sintomática, não complexa, evolução benigna, não farmacológico o tratamento. Quando for necessário o tratamento farmacológico, eu coloco aqui, como cada serviço tem a sua diretriz, onde se apoia. Na verdade, a amiodarona que a gente tem, a princípio, contraindicado pelo hipotireoidismo neonatal e assim, o receio, o risco da fibrose cística pulmonar do feto. O sotalol, que durante a lactação, tomar cuidado, aumenta o QT do recém-nascido. A concentração do sotalol no leite materno é praticamente 2 vezes maior do que a concentração plasmática materna. E o atenolol foi proscrito pelos obstetras no tratamento, de uma forma geral, no tratamento da hipertensão, e nós pegamos o gancho, porque leva muita restrição de crescimento. Então, está aqui, use o que quiser, do nosso posicionamento contempla muito bem todas as fases agudas, forma crônica. Se tiver hospital de referência, a cardioversão elétrica pode ser a primeira escolha com estabilidade hemodinâmica, e isso tem que ser discutido cada caso. A mesma coisa que a taquicardia ventricular. Na forma crônica, o que eu digo é o seguinte, a prioridade é materna. Se o paciente tem indicação de implante de CDI, que se faça na gestação com todos os cuidados, mas que não possa deixar isso para pós-gestação. Ablação por catéter, por exemplo, nós tivemos um caso recente que a paciente não saiu do pronto-socorro, era cardioversão elétrica, fez uma ablação com mapeamento eletroanatômico, que não tem radiação para o feto, e melhorou, a paciente voltou a trabalhar e teve uma gravidez saudável. Bom, em relação, acho que a última evento é o tromboembolismo na gravidez. Bom, isso aqui é um assunto de simpósio, né? O dilema de você fazer uma anticoagulação permanente durante a gravidez, e eu quero focar aqui a prótese mecânica. A prótese mecânica é o maior risco de trombose durante a gestação, porque não tem, a gente tem que fazer uma anticoagulação efetiva. De um lado, a heparina não ultrapassa a barreira placentária, mas ela leva muito ao aborto espontâneo, e quando você pensa em fazer 9 meses de heparinização, durante toda a gravidez, tem que pensar em osteoporose, trombocitopenia. Com as heparinas anteriores, já tem muita fratura espontânea, hemorragia, isso vai depender do tipo de heparinização e da heparina. Em relação à varfarina, aborto espontâneo chega a ser 30%. O que é importante é que é teratogênico. Ele é teratogênico no primeiro trimestre. Alguns relatam malformação do sistema nervoso central, não é a nossa experiência quando usada no segundo trimestre, prematuridade e hemorragia do feto ou hemorragia materna na ocasião do parto. Recentemente, a paciente está em pré-natal ainda, nós temos um caso que teve uma oscilação importante de NR durante a gravidez e agora foi diagnosticado uma hemorragia cerebral do feto, que ainda não nasceu, tá certo? Foi feita uma ressonância. Então, isso existe com a varfarina. E os inibidores diretos trombina e fator 10A estão sendo contraindicados ainda durante a gestação. Bom, a heparina seria, então, um anticoagulante atrativo para a gestação, para a gestante. Por quê? Porque ela não passa a barreira placentária. Mas vejam aqui isso numa prótese mecânica. Isso aqui não é prótese mecânica, é um outro trabalho. Mas vejam na prótese mecânica as flutuações do fator anti-10A com a inoxaparina em 15 mulheres em que eles fizeram a coleta do fator anti-10A 4 horas após, 8 horas após e 12 horas após. Numa dose diária plena, 1 miligrama por quilograma, e a meta era o fator anti-10A de 0,6 a 1,2. No resumo desse trabalho, eles viram que 8 horas após a aplicação, 20% estavam em nível subterapêutico. E antes da segunda dose, 73% das mulheres, desses pacientes, estavam em nível subterapêutico. É por isso
que a incidência de trombose de válvula no primeiro trimestre da gravidez é muito maior com a heparina do que com a varfarina. Essa é uma meta-análise, e aqui eu vou até resumir melhor, desculpe, é melhor ficar por aqui, resumir melhor que a heparina ela traz um risco alto de trombose. Isso é nossa experiência da literatura mundial. Só que a varfarina, entre a 6ª e 9ª semana de gestação, leva à chamada embriopatia varfarínica, que é a condrodisplasia punctata, nanismo, distrofia óssea, defeitos, é uma constelação de defeitos, e que é muito maior. E aqui está um exemplo de uma condrodisplasia punctata, nariz em cela, epífise óssea tem uma consolidação precoce levando a nanismo. Então, aqui o que eu ia mostrar, a anticoagulação é um dilema, quer dizer, ou você protege o feto, ou você protege a mãe. E aqui o que nós temos aqui, uma meta-análise com resultados primários, materno-fetais, com 4 esquemas de anticoagulação. Um esquema que manteve a varfarina durante toda a gestação, um outro esquema que é o sequencial, primeiro trimestre heparina, segundo trimestre varfarina e no final da gestação heparina. Heparina de baixo peso isolada em toda a gravidez e heparina não fracionada isolada na gestação. Vejam, a mortalidade materna foi muito maior nas pacientes por tromboembolismo que usaram heparina não fracionada isolada e foi muito menor nas pacientes que usaram a varfarina, antagonista da vitamina K. Por outro lado, os fetos, eles apresentaram maior complicação nas pacientes que usaram a varfarina e não houve complicação, praticamente, aqui está na heparina de baixo peso isolado. Então, você protege a mãe ou protege o feto. Por isso que a proposta, isso eu não vou discutir, porque está muito bem publicado, a proposta nossa, isso é diferente dos europeus, diferente dos americanos, nós propomos o seguinte, nós temos 5 momentos que temos que enfrentar para uma mulher que deseja engravidar, que tem uma prótese mecânica, que vai desde o momento em que você tem que conscientizar o casal, que nós vamos ter que percorrer até o fim, até ter alta hospitalar com o seu recém-nascido no colo, tá certo? Nós temos 5 momentos muito importantes. E mesmo assim, nós não garantimos que vai haver sucesso para a mãe ou sucesso para o feto. Isso foi publicado para contemplar lugares que não têm heparina de baixo peso no Brasil, locais que não têm fator anti-10A, para contemplar mulheres que já chegam no curso do primeiro trimestre da gestação. Então, vale a pena, isso também eu tenho afixado no nosso ambulatório do INCOR, para seguir um tipo de algoritmo que seja padronizado para todos os serviços. E, finalmente, eu queria ressaltar a contracepção. O problema todo é o seguinte, o cardiologista é tão fácil, ele desconhece a contracepção para a mulher cardiopata. E o ginecologista, ele conhece, mas ele tem medo de prescrever, porque ele tem que ter o aval do cardiologista, porque senão ele não prescreve. E o que acontece? Ela acaba engravidando de uma forma muito ruim da história natural da doença e acaba tendo a gravidez não desejada, que é a principal causa de morte atual durante a gestação. Por isso, outra vez ela aqui, a Organização Mundial de Saúde, ela criou o chamado critérios de elegibilidade dos anticoncepcionais. E é aqui que a gente tem que se apoiar no dia a dia. Assim como ela classificou o risco da gravidez às cardiopatas, em 1 a 4, que nós mostramos anteriormente, ela classificou o risco do contraceptivo para uma cardiopata, de modo que o risco 1 e 2 tem seu uso recomendado, e o risco 3 e 4 são desaconselhados, considerando o tipo de cardiopatia e situação clínica da paciente. Então, não precisa inventar. Nós vamos aqui em cima desse critério de elegibilidade e mandamos para o ginecologista qual seria a proposta nossa de usar. Nisso, nós temos um arsenal terapêutico de contracepção muito grande. Os anticoncepcionais, o estrógeno, que era o vilão da história, levando a trombose, infarto, tudo mais, passou de 50 microgramas para 20 microgramas. Isso reduziu muito o risco de trombose. Os dispositivos intrauterinos, agora, liberando levonorgestrel, o progestágeno injetável trimestral, o estrógeno natural com progestágeno excelente para adolescente, que é uma vez por mês, porque ela esquece.
a mini pílula que se usa na amamentação e o implante subcutâneo de progesterona. Então, veja o arsenal que nós temos. E o que fez o nosso posicionamento? O nosso posicionamento, preocupado com nossos cardiologistas, nós selecionamos progestágenos isolados, que apresentam uma eficácia muito boa, abaixo de 1% de gravidez em 100 mulheres ano, critérios de elegibilidade da OMS, categoria 1, 2, para doença cardiovascular. Tá? Então, a verdade é, se a gente usar esse tipo, ou recomendar esse tipo de anticoncepcional para o ginecologia, nós não estamos errando. POP, pílula oral de progesterona, tem no SUS, desogestrel. Injetável trimestral, depometroxiprogesterona, também tem no Sistema Único de Saúde. Uma ampola a cada 3 meses. Os implantes vieram para ficar. São 3 anos, que é o Implanon, em que se coloca no subcutâneo, como mostrei anteriormente. É só progesterona. Aqui o endoceptivo, que é o dilcoliberação de levonorgestrel, que é o chamado Mireno, Quilena. 5 anos de uso. E a contracepção de emergência, 2 comprimidos dentro de 72 horas após o coito. Não esquecer que, usado com frequência, perde a eficácia, se torna com índice de falha. Então, entrando aqui, a gente não erra, e não engravida de forma desnecessária. Então, eu queria terminar dizendo que todo esse esforço que nós temos feito, buscando na literatura, trazendo para a nossa prática, tudo que nós temos feito, nós reduzimos a mortalidade materna por cardiopatia na gravidez, agora estamos com 0,7%, e quem morre são aquelas mulheres que não fizeram planejamento familiar, são a gravidez não planejada. E nós queremos levar essa realidade que nós conseguimos no INCOR para o Registro Brasileiro de Cardiopatia e Gravidez, aqui Registro Rebeca, onde já tem 800 que vão começar a participação, onde nós vamos conhecer as taxas de mortalidade materna imediata e tardia, por cardiopatia, a epidemiologia das cardiopatias no país, que seguramente é diferente. O ano passado nós atendemos uma mulher com doença de Chagas, coisa que a gente sabe que no Norte e Nordeste não acontece isso, e prevenção das complicações cardiovasculares e da morte materno-fetal. Obrigada pela atenção. A senhora conseguiu fazer uma síntese de um assunto extremamente extenso, mas de uma forma absolutamente didática. Não é surpresa para ninguém, muito menos para mim. Mas, olha, muito obrigado. Foi realmente uma exposição impecável, como sempre. Obrigada, Eu quero dispensável ao meu comentário, mas eu quero deixar registrado aqui. Obrigada. Eu quero abrir aqui, tem algumas perguntas. Tem uma pergunta aqui do Dr. Pachon. Agradeço aqui a presença do Dr. Pachon. E ele fez uma pergunta aqui, doutora Valquíria, seguinte. Bom, primeiro, parabéns pela excelente conferência, estou aprendendo muito. Se possível, por favor, comente a gravidez numa portadora de cortriatriatum esquerdo, sem repercussão hemodinâmica e sem arritmias. Acha conveniente alguma anticoagulação? Pachon, obrigada, viu? Eu também estou sempre assistindo às suas apresentações, que é excelente, brilhante. Na verdade, nós tivemos um caso de cortriatriatum, nós temos 4.600 gestações, né? E, na verdade, não foi realizado nenhum esquema de anticoagulação preventivo. Mas como essas pacientes, a gente tem um desconhecimento, porque são raros os casos, de como vai acontecer, elas se mantêm geralmente mais internadas na obstetrícia, aqui na nossa maternidade, e com isso a proposta é sempre uma anticoagulação profilática nessas pacientes. Mas por conta de estarem hospitalizadas, por conta de estarem mais a partir de 36 semanas, 34 semanas de gravidez. Mas não tem uma diretriz nessas pacientes. E esse caso, inclusive, foi sucedido, teve um parto prematuro, mas foi sucedido e não teve intercorrência nem para a mãe e para o feto. Obrigada pela sua pergunta. Em relação ao trabalho de parto, a monitoração do trabalho de parto, é uma coisa que, em obstetrícia, independente de ser um paciente cardiopata ou não, nós conhecemos as diversas distócias do parto, né? Então, existe algum tipo de estratégia diferenciada de monitoramento no trabalho de parto de pacientes que têm uma cardiopatia e que têm algum tipo de fator de risco adicional, uma cardiopatia mais grave, durante o trabalho de parto, ou seja, tem algum tipo de protocolo diferenciado de utilização contínua ou intermitente de cardiotocografia, por exemplo, para avaliar o binômio feto, mãe e feto?
aqui tem o seguinte, de uma forma geral, é bom ter que os cardiologistas e nós, o parto vaginal é o melhor parto para mulher cardiopata, tá certo? Porque o parto vaginal sangra menos, e o parto vaginal nós temos uma extensão da anestesia muito menor do que o parto cesáreo. Mas, na verdade, o que a gente recomenda é que esse parto vaginal, ou então um trabalho de parto, não seja prolongado, porque isso leva a um desgaste, uma variação de débito oscilante e pode levar a uma descompensação materna. Então, o que tem sido visto aqui é a indução do trabalho de parto já tem que ser muito bem programada em relação a todas aquelas parâmetros e variáveis que os obstetras têm na mão. Mas, de uma forma geral, aquelas pacientes em classe 4, em que eu comentei, hipertensão pulmonar, aneurisma de aorta, pacientes com estenose aórtica grave, admitidamente, eles vão para um parto cesárea eletivo, quer dizer, um parto programado. E, na grande maioria dos casos, esses casos eles são planejados para anestesia geral, porque não pode ter aquela variação de débito da peridural. Então, o 4, que é já mais ou menos recomendado como uma diretriz. E aí, na 3, vai depender da situação clínica da paciente. Mas, na verdade, como aqui a nossa maternidade já é de alto risco, o padrão é mais ou menos segue que você faz uma monitorização muito adequada, mas não é necessário invasivo, não temos feito monitorização invasiva para um trabalho de parto de forma nenhuma, entendeu? Então, se fica com parto cesárea. Agora, o importante, nível 3 e 4, UTI de retaguarda. Essas pacientes, elas complicam no puerpério. A mortalidade materna no puerpério por hipertensão pulmonar ela é quase o dobro durante a gravidez, do que da gravidez. Então, elas têm que se manter numa UTI, uma terapia intensiva, com uma monitorização super assim, tranquila, entendeu? Sem nada de invasão. Pelo menos 48 horas. Perfeito. Tem uma pergunta aqui da Letícia Bicudo, nossa querida Letícia. Ela está perguntando sobre síndrome de Marfan, doutora Valquíria. A senhora comentou, né, brevemente, falou sobre a Ehlers-Danlos, síndrome de Marfan, dissecção espontânea de coronária, mas queria que a senhora reforçasse os cuidados em relação à síndrome de Marfan para a doutora Letícia. Os cuidados com a Marfan é o seguinte, pelo nosso posicionamento e diretrizes mundiais, acima de 45 milímetros de aorta ascendente, você tem que abordar a aorta. Existe uma contraindicação do Marfan. Se tiver insuficiência aórtica, mais ainda, porque a gente tem indicação de cirurgia. E na bicúspide, acima de 50. E o Marfan tem um grande outro problema que você desconsidera. E outra coisa importante, nós temos muitos casos com Bentall de Bono que foram muito bem na gravidez. Então, você indicar numa insuficiência aórtica com Marfan acima de 45, um Bentall de Bono, então uma outra técnica, que aí o Heart Team entra aí no meio, entendeu? Você vai ter um prognóstico muito melhor dessas pacientes. Então, eu considero que deva ser abordado mesmo. Outra coisa importante que eu ia falar, não esquecer que no planejamento familiar você deve comentar com essa paciente que ela tem 50% de chance de ter um filho com síndrome Marfan. Por isso que nós temos restringido a prole nessas mulheres. Perfeitamente. Uma pergunta curta, bem curta. Bom, inibidor de neprilisina, só para ratificar, também entraria naquela classificação de proscritos da ainda continua, Germano, ainda interessa, todos eles continuam, continuam. Tá. Na minhoca periparto, essa é uma pergunta que a gente sempre... É sempre uma dúvida que eu queria reiterar aqui. A senhora já comentou que a média de início dos sintomas após o parto, que vocês têm visto no seu registro, foi de aproximadamente 1 mês após o parto. Mas queria ver, assim, dia a dia, a paciente vai estar em contato conosco. Qual é o tipo de limiar que a senhora considera na sua prática clínica para solicitar ecocardiografia e ou BNP, uma reavaliação clínica visando o diagnóstico eventual de uma insuficiência cardíaca periparto nessas pacientes que acabaram de sair? Porque realmente os sintomas se confundem muito, né? Com que velocidade você espera essa redução do edema da gravidez? Tem algum ritmo de perda de peso aproximado que a senhora estima? O que a gente veja, é que a paciente que vai bem durante uma gestação, veja, essas mulheres eram previamente saudáveis, né? A paciente que vai bem durante a gravidez e descompensa depois de 7 dias, opa, nós vamos atrás. Agora, tem um problema também, que a cardiopatia periparto, ela tem um cruzamento, e talvez até umas mutações, que ela também tem a pré-eclâmpsia. A pré-eclâmpsia
como eu falei, não, a ausência de causa determinante, mas uma pré-eclâmpsia não causa 30% de fração de ejeção. Então, você tem que ir atrás, entendeu? Então, mesmo que ela tenha uma pré-eclâmpsia leve durante a gravidez, é recomendado que sempre se pense numa periparto. Eu acho que com isso, aquele nível que eu mostrei, 25% a 50%, depende do serviço, tá certo? Porque se você pensar, você tem que mandar fazer BNP e o ecocardiograma e avisar o paciente, né? Olha, só está tendo uma insuficiência cardíaca, né? Isso é muito importante. Eu queria que a senhora comentasse um pouco sobre os cuidados da gestação, desde o planejamento até a condução em pacientes transplantados. Vamos puxar a brasa para a nossa sardinha aqui de transplante cardíaco, Dos né? transplantados, está certo. Por exemplo. Então, eu queria saber o que a senhora recomendaria em termos de programação, qual é o aconselhamento que vocês fazem, e no caso de uma gravidez incidental, que já aconteceu algumas vezes comigo, pacientes transplantadas que engravidam, quais as recomendações que a senhora usa? Aí o que restringe, eu diria, a gente tem, é meio empírico. Eu diria o seguinte, até 2 anos pós-transplante, até saber, você sabe muito melhor do que eu, a fase de rejeição, de todos aqueles imunossupressores, nós temos uma ideia de como a paciente está evoluindo. Então, o que não é que a gente recomenda, eu falo, não, é anticoncepcional, com progestágeno, 2 anos em cima. Por isso que os implantes, o Implanon, vocês terem uma ideia, ele é mais eficaz que uma laqueadura tubária. É de 0,001, certo? De gravidez em 100 mulheres ano. Entendeu? Então, eu acho que a transplantada, que tem vida sexual ativa, tá? Ela tem que sair do INCOR, do hospital que você trabalha, já com o seu Implanon. Entendeu? Porque pelo menos 2, 3 anos a gente vai avaliar essa paciente e depois vai entrar naquele esquema do imunossupressor, qual que seria o mais adequado para os casos e para o feto, entendeu? Mas eu acho que 2, 3 anos, isso eu acho, né, Germana? Porque a gente tem pouca, a minha experiência é pequena, deve ter 3 casos com transplante e sempre foram acidentais. Acho que teve um caso só que planejou a gravidez. Professora Valquíria, eu queria deixar com a senhora as últimas considerações e eu quero, mais uma vez, em nome do Instituto Sócrates Guanais, agradecer à senhora pela presença extremamente frequente nas nossas sessões e pela senhora ter disponibilizado o seu tempo num dia tão especial hoje, aniversário do ISG, aniversário de casamento da senhora. É verdade. Um abraço, doutor Ávila, um abraço para a senhora muito grande e muito obrigado pela presença. Obrigada a todos, obrigada, Germana, foi uma satisfação hoje, foi muito importante para mim. Obrigado. Obrigado. Tchau. Obrigada.